A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora o nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra e também pela internet no www.radiocorreiodaserra.com.br. Você pode ouvir o nosso programa diretamente do smartphone, do computador, do tablet, acompanhando assim o nosso Seara Espírita de hoje, que vamos falar sobre educação pela alma. E quem está aqui com a gente para falar desse assunto é o Luciano Alencar, trabalhador do Movimento Espírita de Barbacena, e vai abordar um pouquinho para a gente sobre este tema, a educação pela alma. O que será que é a educação pela alma? Como será que conseguimos desenvolvê-la? Qual seria o método, né? Quando que ela começa? Acompanhe com a gente no programa Seara Espírita de hoje. Mas convido vocês neste momento para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre. Pai amado, primeiramente gratidão. Obrigada pela oportunidade reencarnatória, por todas as bênçãos que diariamente recebemos, Senhor, e muitas vezes esquecemos de agradecer. Agradecemos pelo alimento de cada dia, agradecemos pela oportunidade de trabalho para conquistar o pão. Agradecemos, Senhor, pela família que nos acolhe, que está junto a nós, nos auxiliando nos tropeços e nas dificuldades da vida. Agradecemos, Pai, os amigos que nos rodeiam, que estão junto de nós nos momentos bons e nos momentos difíceis. Agradecemos ainda mais, Senhor, a doutrina espírita, que nos esclarece a alma, que nos auxilia a compreender o porquê da dor, a nossa motivação reencarnatória, os nossos objetivos, o nosso destino. E, Senhor, se pudermos rogar algo, rogamos o Teu amparo por aqueles irmãos que mais sofrem. Rogamos o Teu auxílio por aqueles que passam pelas experiências da guerra, da fome, das misérias físicas e morais. Rogamos, Senhor, por aqueles que ainda não Te conhecem ou não Te compreendem em verdade e que, às vezes, em Teu nome, promovem a guerra, a destruição, a dor. Rogamos, Senhor, por todos os que sofrem, por todos aqueles que necessitam do Teu amparo, para que Teu amor, para que Tua paz envolva esses corações e juntos possamos construir um mundo que desejamos para todos nós. Seja conosco, Mestre Jesus, ampara-nos, ilumina-nos, hoje e por todos sempre. Que assim seja. Bom, vamos começar o nosso bate-papo com o Luciano, falando então sobre a educação pela alma. Luciano, para a gente começar o bate-papo, né, um tema um pouco diferente para nós, eu gostaria que você começasse falando então o que seria a educação pela alma, para os nossos ouvintes já começarem a compreender um pouco melhor sobre o assunto e a gente depois ir aprofundando um pouquinho mais. Um bom dia para você. Bom dia, Melissa. Bom dia a você, nosso ouvinte do programa Seara Espírita. Receba aí mais uma vez o nosso fraternal e caloroso abraço. A educação pela alma é uma proposta muito antiga. É uma proposta que já deve ter aproximadamente uns 10 mil anos. Então, portanto, é algo bem conhecido entre nós, mas pouco compreendido. Será que é possível uma coisa ser conhecida, mas não ser compreendida? É a reflexão que nós queremos trazer aqui hoje. Mas é claro que se nós pegarmos uma abordagem assim de tanto tempo, isso nos fica muito difícil, principalmente para falarmos aqui em alguns poucos minutos durante este programa. Então nós vamos simplificar ao máximo. Essa é uma das características da educação pela alma, é a simplicidade, a naturalidade, a compreensão das coisas a partir de nós mesmos. Então nós poderíamos dizer que a educação pela alma é reconhecer que nós temos a ânima, nós temos a alma, o espírito encarnado, que traz consigo
todas as dimensões do Criador, todas as potências divinas, porque nós sabemos que nós fomos criados por Deus, segundo nos afirma o Espiritismo. E quando Deus nos cria, Ele nos cria a partir dele, ou seja, nós temos as potências do Criador. A nossa herança espiritual é de natureza divina, ou seja, veio de Deus. Sendo assim, então, a nossa alma, ela é pronta. Ela não precisa de buscar fora dela os elementos, os recursos necessários para o seu progresso, para a sua evolução, para a sua expansão. Porque o Espiritismo, ele nos ensina que, além do fato de nós termos sido criados por Deus, nós estamos submetidos à lei do progresso. Nós estamos submetidos à lei da evolução. Mas essa evolução não se dá de fora para dentro. Ao contrário, ela se dá de dentro para fora. Então, a educação pela alma é fazer com que todo esse potencial divino que já está em nós, ele possa ser revelado, ele possa desabrochar a partir de nós. E a metodologia de trabalho, as ferramentas educativas de trabalho, são exatamente para extrair isso de dentro de nós. Essa, entre aspas, divindade da qual nós somos originados, que já existe em nós. Então, qual que seria, basicamente, o conceito de educação pela alma? É aquela oportunidade que nós temos de encontrar mecanismos onde nós extraímos de nós mesmos, enquanto almas, toda a nossa sabedoria, a nossa bondade, a nossa virtude, a nossa beleza, que nós já temos, mas que ainda não aflorou na nossa consciência e que precisa de algo que possa fazer emergir de nós aquilo que nós já temos em potencial. Ou, em outras palavras, transformar algo que é potencial em algo que é palpável, que é utilizável, que é prático, que é capaz de fazer de nós seres mais elevados a partir daquilo que nós já trazemos conosco. Então, aí está a diferença da abordagem. Se nós olharmos aí muitas obras, inclusive de autores espíritas, nós vamos verificar que, no nosso ponto de vista, existe um pequeno equívoco, porque se tem falado muito da educação do espírito, né? E nós mesmos aqui em Barbacena já promovemos, na década passada, até 2 seminários de educação do espírito, um deles internacional, com a presença do professor José Pacheco, da Escola da Ponte, que traz uma tradição forte de um modelo de escola libertador, que é uma grande contribuição do professor José Pacheco, baseado, obviamente, nos pilares dos processos educacionais. Só que, onde que está esse pequeno equívoco? É que nós acreditamos que, através da encarnação, é possível educar o espírito. Então, muitas vezes se diz isso. Nós vamos submeter aquela pessoa, aquela personalidade, a um processo educativo para educar-lhe o espírito, e não só a matéria. Essa é a visão comum, geral. E o que nós estamos trazendo de contribuição, entre aspas, de novo, é exatamente verificar que o processo é ao contrário. Nós não vamos educar o espírito, a alma. A alma, ela já traz nela todos os elementos, todas as potências necessárias para o seu desenvolvimento, para o seu progresso. O que nós vamos fazer é ajudar a essa alma, extrair dela mesma aquilo que ela já tem. E aí o ponto de vista muda de uma forma importante. É um outro ponto de vista. Nós não vamos educar o espírito, é o espírito que vai educar os veículos da sua manifestação. Vai educar o seu corpo, vai educar os seus corpos, porque nós sabemos que, além desse corpo físico, nós temos corpos mais sutis. Nós temos o corpo emocional, nós temos o corpo mental, nós temos o corpo etéreo, que o Espiritismo estuda muito bem, principalmente à luz de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. Então, é a alma que educa os seus corpos, é a alma que educa a personalidade. E nós muitas vezes confundimos
aquilo que nós somos, a alma, com a personalidade que nós temos nessa existência. E um dos pilares do Espiritismo é exatamente a pluralidade das existências, e não a unicidade das existências. O que significa isso? Que nós já existimos na Terra mais de uma vez, nós já existimos na Terra diversas vezes, portanto, já tivemos diversas personalidades. Hoje, vocês aqui me conhecem com a personalidade de Luciano, mas eu estou Luciano, mas não sou Luciano. Eu sou o conjunto de todas as experiências que já vivi até aqui, inclusive a do Luciano, que é a mais preponderante nesse momento. Mas a bagagem que eu trago das múltiplas existências anteriores, das personalidades que já desenvolvi, elas se refletem nessa personalidade que tenho hoje. Então, é a alma que vai educar essa personalidade também. E por isso, essa visão que nós estamos construindo em conjunto já há mais de 2 anos, aqui na nossa cidade e região, com a contribuição de dezenas de educadores, de dezenas de pessoas que estão pensando sobre isso, escrevendo alguns textos, fazendo cursos. Inclusive, no próximo dia 11, lá em Carandaí, nós teremos um curso para educadores a partir desse viés da educação pela alma, e nós queremos muito fazer isso chegar ao maior número de pessoas, de corações e de mentes, para que essas ideias possam ser consolidadas ainda mais e possam ser trazidas lá de trás dos nossos ancestrais para uma realidade prática, útil, que a gente possa fazer isso um mecanismo de efetivamente produzirmos a evolução a partir de nós mesmos e não a partir dos outros, não a partir de uma educação externa, mas sim de uma educação que vem do nosso âmago, da nossa alma, do nosso espírito, porque nós, na verdade, não temos um espírito, nós somos um espírito. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. E é isso que nós queremos trazer com muita ênfase, contribuindo para que essa visão possa ser ampliada e efetivamente compreendida no século XXI, que é o século das novas luzes. Já há quem diga, há um amigo espiritual que mandou um texto muito interessante, dizendo que nós vivemos o novo iluminismo. O que significa isso? São novas luzes chegando para esclarecer os temas antigos. Então, olha só, não há novidade com relação às verdades, às coisas, mas a forma de ver, a forma de ler, de compreender, essa que é contemporânea à luz do século XXI. Então, me parece mesmo que a Terra entra numa era que o Allan Kardec chama de uma nova era, onde essa nova era tem uma percepção mais ampla das luzes espirituais, desse novo iluminismo, e, segundo algumas informações, até mesmo alguns espíritos que viveram entre nós no iluminismo estão retornando para mais uma existência na Terra, para dar mais uma contribuição, para um passo importante, talvez até, entre aspas, um salto no progresso da humanidade. Agora, Luciano, quais são os fundamentos, né, dessa educação pela alma? Um dos fundamentos, como eu já havia comentado, é que nós somos uma alma. Ou seja, nós somos um espírito imortal encarnado. Esse é o principal fundamento, é a base de tudo. E essa alma, esse espírito encarnado, traz consigo as leis de Deus gravadas na consciência. Então, a consciência é um atributo da alma. E as leis de Deus já estão lá, ou seja, ninguém precisa de nos dizer de uma forma heterônoma como nós devemos nos comportar. E esse princípio fundamenta na autonomia, ou seja, a regra que vem de dentro da nossa própria consciência, que é um atributo da alma. Então, esse princípio é importante. Outro princípio importante é a questão do amor, porque não é possível nós avançarmos, nos desenvolvermos, nos revelarmos, se nós não tivermos amor a nós mesmos, a Deus, ao próximo, porque essa metodologia ela foi ensinada pelo Cristo. Se você não se ama, você não consegue amar o próximo. Se você não se ama e não ama o próximo, você não consegue amar a Deus.
porque tudo que há é um reflexo do próprio Criador, é uma obra do Criador. Então é importante ressaltar, nós não somos deuses, nós somos filhos de Deus, mas nós somos, como filhos de Deus, nós somos obra dele, e tudo que há em toda parte também é obra dele. Então, outro princípio importante é esse, é você se amar sabendo que é obra, que é filho de Deus, mas você aprender a amar aquele que convive contigo, que é filho de Deus também. É importante você amar os seres da criação, porque também são obras de Deus. Então você acaba percebendo Deus, ou a manifestação de Deus em toda parte. E isso é muito importante. Porque o amor não é uma coisa meramente assim, romântica, simbólica. Não, amor é a fonte criadora. Que é, o João Evangelista chegou a dizer, Deus é amor. Ou seja, o amor foi trazido a um status de uma característica da divindade. Então não é educação pela alma, senão amor. Um outro princípio fundamental é a liberdade. Nós vivemos num estágio evolutivo em que nós temos livre arbítrio. E a liberdade, então, é fundamental para que nós possamos fazer as melhores escolhas. E recebemos as consequências das melhores escolhas, assim como até hoje recebemos as consequências das piores escolhas. Nós sabemos que, embora a dor aqui no plano de expiações e provas seja inevitável, a dor, o sofrimento oriundo da dor, esse é opcional, é facultativo. E nós sabemos que essa facultatividade do sofrimento depende da forma como a gente compreende a lei de causa e efeito, a lei de causalidade. Se tudo que acontece na nossa vida é consequência daquilo que nós fizemos, e no nível de evolução que nós estamos, nós temos a oportunidade de escolher, então a liberdade é fundamental. Como você vai ajudar alguém a educar-se se você não der a ela liberdade? Porque ela é um indivíduo, não há duas pessoas iguais. Embora a nossa origem seja a mesma, todos nós temos as nossas características, as nossas especificidades. Cada um de nós está no momento da sua existência, da sua caminhada espiritual. Então é necessário respeitar as diferenças. E por isso é necessário ter liberdade e deixar o outro agir com liberdade, sabendo que nós somos livres, mas responsáveis por todas as nossas escolhas e pelas consequências que essas escolhas nos trazem. Então, olha só, espírito imortal que tem consciência e que tem as leis de Deus gravadas em si mesmo. Amor a si, ao próximo, a Deus. Liberdade, livre-arbítrio, escolha das diferenças. Igualdade na origem, igualdade na destinação. Viemos da mesma fonte, retornaremos para a mesma fonte. Então isso também mostra aquela ideia ancestral de que viemos das mãos de Deus, tropeçamos, tivemos uma queda, mas retornamos a Deus, o que está simbolizado espiritualmente naquela ideia do cordão de pérolas. Cada existência uma pérola, e nós saímos do Criador, estamos nas experiências corporais, mas retornaremos ao Criador gradativamente. É uma ideia muito ensinada no monismo, que é uma percepção profunda, cujas raízes estão no próprio ensinamento do Cristo. E aí nós poderíamos citar outros princípios também importantes, mas eu diria, para não ficar extenso, que nós partiríamos desses 4 principais elementos. Então nós temos espírito imortal com consciência das leis divinas gravadas em si. Nós temos amor, nós temos liberdade, nós temos igualdade. Olha o novo iluminismo aí. Praticamente são os princípios da Revolução Francesa, agora com uma outra roupagem. Por isso, Melissa, que eu disse a você, estou dizendo aqui para o nosso ouvinte, não há nada novo debaixo do sol, como já apontava o Velho Testamento lá dos Hebreus. O que acontece é que cada geração que chega, pega o que foi construído até aqui e dá mais um passo, bota mais um tijolo na obra, constrói mais um pouco. Ninguém inventa as coisas, mas todo mundo parte do que já existe. Mas como estamos num processo evolutivo,
contribui para uma visão um pouco mais ampla do que aquela dos seus antecessores. E sempre foi assim na filosofia, na ciência, no desenvolvimento da própria humanidade. Agora, como que se desenvolve, né, essa educação pela alma, Luciano? A partir, então, desse processo de conscientização, aonde nós vamos encontrar as respostas dentro de nós. Esse é o processo. Uhum. Até agora, muitas vezes, nós buscamos as respostas fora de nós. Então, diante de um conflito, de uma dúvida, de uma dificuldade, o que nós geralmente fazemos? Nós perguntamos para alguém que nos é referência, nós buscamos as obras, os textos, os pensadores, nós buscamos as religiões, as ciências, as filosofias, enfim, nós sempre estamos buscando as respostas fora de nós e muitas vezes não encontramos. Quantas vezes você já teve uma dificuldade, procurou a resposta e não encontrou? Isso acontece comigo, acontece com você que nos ouve. E aí, essa metodologia da educação pela alma nos diz que nós não encontramos porque procuramos fora, procuramos no lugar errado. Se nós procurarmos no lugar certo, que é em nós, enquanto almas, nós vamos encontrar a resposta correta, porque ela se origina da nossa natureza divina. E por isso não tem erros. Então aí está um método libertador. Não precisa de uma escola física, não precisa de você ter uma religião, não precisa de você estar adheso a esta ou aquela corrente de pensamento. Não precisa. Precisa de você estar vinculado a você mesmo, buscando na sua intimidade a resposta que você tanto procura. Agora, qual o método para nós conseguirmos alcançar essa educação, Luciano, como proposta? Esse método está em permanente construção e depende da individualidade de cada um de nós. Aí é outra riqueza do método, porque não há uma receita de bolo, não há um método pronto, faça isso que você terá aquele resultado. Isso é uma ficção, isso é uma situação que o método tem que partir da individualidade, porque cada um funciona de um jeito, cada um sente e pensa de uma forma. Então o método, Melissa, é não ter método. E isso é uma revolução. Dizer isso aí para o pessoal das academias, dizer isso aí para o pessoal das metodologias, é quase um crime, é quase uma violência. Mas nós não queremos violentar ninguém, nem nenhuma consciência e nem nenhum ponto de vista. Mas como nós partimos do pressuposto que a individualidade traz consigo a sua própria maneira de ser, não há como você criar um método e querer colocar todo mundo dentro do método. Vou lhe dar um exemplo. Quando nós estamos aqui nas escolas regulares, nós temos um programa de estudos no qual ele vai se culminar numa formatura. E aí você vai receber um diploma e, via de regra, tem até uma solenidade, uma festa, onde você publicamente recebe um grau e você então recebe uma formatura. Já parou para pensar de onde vem essa palavra? Formatura. Ou seja, estão te colocando dentro de uma forma e você tem que se encaixar na forma. Se você estiver fora da forma, eles têm que cortar o que estiver sobrando fora da forma. É aquela lenda, né, da cama, que tinha um determinado tamanho. Se a pessoa fosse pequena, tinha que cortar as pernas. Se a pessoa fosse grande, tinha que esticar as pernas e os braços para ela ocupar o tamanho da cama. Na filosofia tem uma lenda assim. E aí nós vamos verificar que essa lenda se aplica a esse pensamento metodológico. Quer dizer, se nós somos diferentes, não vamos caber na mesma forma. E se nós não cabemos na mesma forma, o método que serve para mim não serve para você. O que dá certo com o Fred não dá certo com o José, com a Maria. Por quê? Porque são seres que têm necessidades diferentes e que funcionam de uma forma diferente. E aí que está a dificuldade. Como entender e aplicar o método se não existe método? E aí nós temos que nos autoconhecer. Como que você funciona? Como que dá certo contigo?
como que você quer imprimir os processos evolutivos em si mesmo. E é muito interessante, porque quando você se faz essas perguntas, o problema é seu, e a resposta é sua, e a consequência é sua também. E você não quer impor um modelo para o outro. O grande problema dos nossos métodos educativos é que a gente sempre quer aplicar um método no outro e quer que ele se encaixe no método e saia com a formatura. Isso vai dar errado sempre, porque nós somos diferenças. Nós não somos criaturas para sermos encaixados em modelos pré-fabricados. Nós temos que nos aproximar mais da arte. E o professor Allan Kardec nos diz que a educação é a arte de moldar o caráter, os caracteres. E a arte não tem forma. Você já viu um artista criar obras absolutamente iguais dentro de uma forma? Ou cada peça que ele produz tem o seu colorido, a sua forma, a sua textura, o seu ritmo. Ele pode ter um estilo, mas cada criação dele é diferente. Isso se aplica à música, à escultura, à pintura, a qualquer tipo de manifestação artística. Então, se educar é arte, nós temos que respeitar o artista. Não há um artista igual. E quando você vê um artista querendo ser igual ao outro, ele vira um cover. Ele vira uma réplica mal feita. Ele vira, às vezes, até uma imitação de mau gosto do ídolo. E aí, ao invés de ser artista, ele é um mero reprodutor, uma cópia mal feita da arte que ele tanto admira. Então, educação pela alma é um desafio. E você que nos ouve aí deve estar até preocupado com isso. Mas a intenção aqui é movimentar as nossas forças interiores, é chacoalhar. É mostrar para nós que nós temos que sair da zona de conforto e enfrentarmos a nossa autorrealidade, porque ninguém educa alguém, alguém educa a si mesmo, como já é até um bordão dos processos educativos espiritualistas, como nos ensina, por exemplo, o professor Huberto Holden. Então vamos caminhando, né? Bom, vamos voltar para o nosso programa Série Espírita, falando então sobre educação pela alma. Luciano, a gente falou sobre os fundamentos, como ela se desenvolve, qual é o método. Agora, e quando? Quando ela começa? Quando nós quisermos. Porque se nós não quisermos, se não tiver a adesão da nossa vontade, não vai começar nunca. O processo de educação pela alma depende de nós efetivamente nos esforçarmos para sermos melhores. Esse processo nunca vai funcionar a partir da vontade do outro. Só vai funcionar a partir da nossa própria vontade. Então, começa quando? Quando você quiser que comece. E as escolas de educação infanto-juvenil, a evangelização, elas podem utilizar-se desse conceito que você traz para a gente? Elas podem utilizar, devem utilizar, mas não utilizam. E eu vou explicar por quê. Porque esse método incomoda e dá trabalho. E ninguém quer nada que incomode, muito menos que dê trabalho. É muito mais fácil reproduzir aquilo que já vem pronto. E aí as nossas federativas, elas fornecem para nós currículos, materiais, apostilas, livros, tudo mastigado. O tema, o objetivo, o método, a metodologia, a abordagem, até a conclusão, a bibliografia, trazem tudo pronto, mastigado. Aí é só aplicar e engolir o que já está mastigado. Então é por isso que as nossas escolas, conhecidas como escolas de evangelização da infância e da juventude, elas não usam esse método, porque elas acham mais fácil reproduzir o que já está pronto. Reproduzir é muito mais fácil que criar, e não incomoda nada. E a pessoa tem a sensação de que fez o dever dela. Pegou a aula de hoje, está dentro do método, aula número 1, do módulo 1, do tema tal, fez aquilo direitinho, deu ali um toquezinho pessoal, missão está cumprida. Olha que coisa confortável, muito fácil, muito confortável. Então, as nossas escolas fazem isso até hoje. E a nossa provocação
é para que deixem de fazer e façam diferente. Só que fazer diferente traz esse efeito colateral. Dá trabalho, é difícil, sai da zona de conforto, mexe na intimidade, na complexidade, e depende de dedicação, de perseverança, de boa vontade, para criar e não para reproduzir. E você poderia dar um exemplo prático disso? Porque às vezes a gente está no campo das ideias e a gente, até para o próprio evangelizador que talvez esteja nos ouvindo, fala, mas poxa, então como é que eu faço isso? Né? Teria como você trazer um exemplo prático de como fazer isso para o evangelizador, para o educador, para os pais terem uma ideia de como fazer? Sim, primeiro é observar qual é o público-alvo que você tem ali sob a sua responsabilidade. Que espíritos são esses? Que almas são essas que estão ali naquele grupo no qual você tem a missão de ajudar no processo de autoeducação? Primeiro, você não vai educar aquela pessoa. Você vai ajudá-la no processo da sua própria autoeducação. Mudou tudo. Porque até então nós temos a pretensão de ensinar alguma coisa para as nossas crianças, para as outras pessoas. Ninguém consegue ensinar nada para alguém. Nós conseguimos ajudar a pessoa a aprender. Percebe a diferença? Então você tem que primeiro conhecer quais são as almas que estão ali sob a sua responsabilidade, porque você é um agente que vai estimular o processo educativo delas. E aí você tem que ouvir. Você já parou para perguntar para o educando, para o evangelizando, quais são as necessidades dele? O que ele precisa? O que ele quer? Às vezes ele nem sabe falar, mas pelas tendências, aptidões, pelos sinais, a gente descobre. Nós descobrimos as pessoas muito pelos sinais, só que ninguém percebe os sinais são sutis. Às vezes uma palavra, uma reação, um jeito de olhar, um jeito de postura, você vai descobrindo os caracteres daquela alma. E se educação é a arte de manejar os caracteres, nós então vamos ter que construir um método para aquela pessoa, para aquele grupo, que é a soma daquelas pessoas, e nós vamos ter que ter essa habilidade. O que vai servir para um daqueles educandos, não vai servir para o outro. Então nós temos que abrir o campo da nossa criatividade, da nossa sensibilidade, da nossa intuição, e nós temos que fazer juntos. Porque é fazendo juntos que nós vamos descobrir, no sentido da palavra mesmo, de tirar a cobertura, de tirar o véu. Nós vamos desenvolver, tirar o invólucro. E aí isso vai acontecer através de um método individual e natural, espontâneo. Ele não vai ser forçado de baixo para cima. As pessoas querem chegar lá com tudo pronto. Não vai dar certo. Você tem que criar a partir da realidade na qual você está inserido. Esse é o processo. Ah, mas aí tem que ter muita sensibilidade, capacidade de observação. Sim, é isso que nós estamos propondo. É nós observarmos as necessidades, as realidades, o modo de ser de cada um. E aí, essas pessoas vão nos ajudar a construir. Ah, então quer dizer que não tem nada pronto? Não. Ah, mas não tem assim um modelo de aula, um modelo de encontro? Não. Porque essas pessoas são diferentes, cada lugar vai ter um modelo próprio que vai ser criado ali. Então é um desafio muito grande, né? E as pessoas têm que querer muito, e se não quiserem muito, nós vamos continuar só no plano das ideias. Quando você fala também do quando começa, que é quando a pessoa quiser, né? Isso a gente fala para o educando, quando ele já tem um discernimento disso, e o educador na sua condição de educador ou de facilitador do processo educacional. Agora, e quando a gente vê isso, é uma reclamação muito recorrente, uma situação muito recorrente, dos educandos ou das crianças que passam por aquele processo de rebeldia que não querem, não aceitam, não se interessam. Como um educador que busca essa educação pela alma, como alcançar aquele que não quer? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente não tem essa separação entre educador e educando. Todos estamos somos todos educandos. É verdade, sim. Né? Uns são facilitadores, digamos assim, do processo educacional. Porque se nós somos almas que somos imortais
Sim. e somos todos muito antigos, não tem esse negócio de que um educa o outro. Então todos somos educandos. Sim. Só que tem uns educandos que estão coordenando o processo educativo dentro daquele ambiente e os outros estão sendo coordenados. Só isso. Mas não há uma hierarquia. Não, de forma alguma. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, quando aquele rebelde não quer, nós temos que aguardar o tempo dele. Porque você não tem como impor pela força. Abrir a cabeça dele, a alma dele e dizer, olha, nós vamos tirar a força que está aí de dentro. Se ele é rebelde, se ele não quer, nós temos que estimulá-lo a querer, mas respeitar o tempo dele. Um dia, um momento, numa encarnação, ele vai querer. Um equívoco nosso é esse: quando a pessoa não quer, a gente impõe, a gente pune, dá castigo, ou nós fazemos negócios. Se você ficar bonzinho, você vai ganhar isso. Se você ficar malzinho, você vai ter esse castigo. O Pestalozzi já há tanto tempo, o Eurípides Barçanufo já há tanto tempo, nos ensinam que o método educativo não pode ser baseado em punição e recompensa. Então nós temos que acabar com isso. Mas meu filho, o educando que está conosco naquele processo, ele não quer. Nós temos que esperar o tempo dele. E isso é muito difícil para nós, sabe por quê? Porque nós somos autoritários. Ou imediatistas, Imediatistas. Né? Nós queremos que ele nos obedeça. Olha o nosso ego falando alto aí. Né? Então, nós temos que saber cativar. E se a gente consegue cativar através do amor, essa criatura que não quer hoje, amanhã ela pode querer. E na hora que ela quiser, o processo vai acontecer nela, através dela. Nós somos só meros coadjuvantes. Nós somos só estímulos externos. E o nosso grande problema é esse. É que nós achamos que somos mestres, professores, o nosso ego é muito grande, e a gente quer impor aquele menino rebelde que ele aprenda aquilo que nós achamos que é importante para nós, mas não é para ele. Já dizia o Epicuro na filosofia que o saber tem que ter sabor. Faz um encontro saboroso. Se o encontro for saboroso, as pessoas vão querer, porque as pessoas adoram ter prazer. Já observou como grande parte da população busca o prazer? Faça do encontro educativo um encontro prazeroso, no melhor sentido da palavra, de ter sabor, de ter gosto. Aí a pessoa vai querer ir, porque é gostoso, é saboroso, ela vai ter prazer, ela vai participar, e ela vai encontrar nela aqueles valores que vão despertar da sua intimidade e vão transformá-la numa pessoa melhor a partir da expansão da consciência que ela já traz consigo, com todos os potenciais divinos da sua alma. Percebe a contribuição? Não é nada novo, mas é uma forma de ler, de entender um pouco diferente, desprovida das nossas vaidades, dos nossos egocentrismos e focadas na nossa realidade espiritual. Bom, vamos chegando ao final do nosso programa, Luciano. Gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, fechando, esse assunto que nós abordamos hoje da educação pela alma. Como eu afirmei antes, que não há nada novo e tudo que é feito a partir do que já existe, eu queria rapidamente fazer uma referência ao professor Allan Kardec, que é a base da inspiração dos trabalhos espíritas. Lembrando que o professor Allan Kardec, numa existência anterior, foi John Rawls, um emérito educador protestante, que foi mestre de Comênios, que foi mestre de Pestalozzi, que foi mestre de Kardec, que é o próprio John Hus. Ou seja, olha como que é esse espírito que nós conhecemos como Allan Kardec, Hippolyte Denisard Leon, Hippolyte Leon Denisard Rivaio. O professor Rivaio é o professor John Hus de volta, e que criou toda uma escola pedagógica ao longo de diversos séculos, e que chegaram aos nossos dias na personalidade do professor Eurípides Barçanufo, trazendo uma contribuição muito importante para a pedagogia. E quem pesquisou isso a fundo foi a professora Dora Encontre, que inclusive publicou uma tese de doutorado em 2001 na USP, que é uma das faculdades muito reconhecidas aqui no Brasil,
e a tese dela de doutorado se chama Pedagogia Espírita, um projeto brasileiro e suas raízes. Está publicada pela editora Comênios, então ela é uma obra de 2001, portanto já há 17 anos, trazendo uma proposta pedagógica a partir da realidade do espírito e da reencarnação. Isso feita numa escola materialista, uma escola laica, foi uma luta, uma grande conquista dessa professora de São Paulo, que traz também uma contribuição da pedagogia alemã. Então é muito interessante que ela pega os franceses, os alemães, os brasileiros e traz um projeto de pedagogia espírita a partir de um projeto brasileiro, uma contribuição muito interessante para aqueles que quiserem estudar. Então a professora Dora Encontre traz para nós uma reflexão bastante profunda e que pode ser uma referência bibliográfica, baseada sempre nos ensinamentos do professor Allan Kardec e do professor José Herculano Pires. Então, sendo assim, eu vou finalizando a minha participação de hoje, deixando a seguinte mensagem final a você que nos ouve. A educação pela alma é você permitir que esse ser inteligente, que é o seu espírito encarnado, que é você mesmo, você alma, possa educar os seus veículos de manifestação, educar a sua personalidade, educar os seus corpos, fazendo com que você aproveite esta encarnação para evoluir, para progredir, para ser uma pessoa mais sábia, mais bondosa, mais feliz, na construção de virtudes, de paz na sua própria consciência. Então é isso que eu desejo para você, que você seja efetivamente uma pessoa melhor e mais feliz. Como você vai conseguir isso? Deixando que as potências da sua alma possam dirigir a sua própria vida. É só isso. Pouquinha coisa que eu desejo para você, certo? Um grande abraço, que você, alma, seja uma alma feliz e realizada. Luciano, mais uma vez, muito obrigada por sua participação aqui no Seara Espírita. Agradecemos o Fred aqui também, que está na técnica. Quarta-feira esse vídeo estará no nosso canal do YouTube, Ame Barbacena. Você poderá ver novamente o nosso programa ou divulgá-lo nas redes sociais para outras pessoas no nosso canal no YouTube e ver também os programas Searas Espíritas das semanas anteriores. Agradeço a audiência de vocês, a participação, o carinho, desejando um excelente final de semana de muita paz, de muita luz. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.